como é que vocês estão? Dormiu bem? Gente, eu dormi bem. Acordei cedo, aí fiquei na cama um tempo, conversando com Deus. Aqui tá fazendo muito calor, olha como que eu tô suada, ó. Na sua cidade tá fazendo calor. Acordei cedo, hoje eu fiz uma compra pro brechó. Pedindo a Deus, gente, tá bem parado, tá? Tá bem parado. Não sei se o seu brechó tá parado, mas aqui tá bem parado. Olha o tanto de roupa que tem. Daqui a pouco, as roupas vão colocar pra fora do brechó. De tanta roupa que tem. Porque brechó, você sempre tem que estar comprando roupa. Sempre tem que estar comprando roupa. E aí você compra, você acha que vai vender rápido, porque o tecido é bom. Mas aí é só Deus que sabe, né? Só Deus que toca no coração das pessoas. Nós não sabemos de nada. E só Deus que sabe de tudo, né? Por isso que nós temos que pedir perdão a Deus todos os momentos. Nós temos que conversar conosco mesmo, conversar sobre nós com Deus, conversar sobre o nosso eu, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos desejos, sobre o que a gente tem desejo. Gente, eu tive um pesadelo de novo com a mesma coisa, você acredita? Tive pesadelo novamente. É assim, infelizmente, assim. Aí eu pedi perdão a Deus. Venho. Ai, calor deixa a gente cansada, né? Não é porque nós fizemos algum. Não fiz. Hoje eu falo pra você que eu só fiz o almoço. Bati uma vitamina pra mãe que tá muito quente de morango com banana. Dei a ela. Fiz um sanduíche de pão integral com salada de maionese e tomate e alface e ovo, dei a ela. Ela comeu tudinho direitinho. Não sei se que eu vou fazer pra janta, porque tá fazendo tanto calor. Tô achando que eu vou comprar um açaí. Mas é sempre glorificando este Deus maravilhoso, que é dono desse céu lindíssimo. Eu consigo ver o céu aqui, ó. Mostrar pra vocês como é que é. Eu tenho que tirar aquela florzinha dali que já tá morrendo, ó. Tá vendo? Olha como que tem manga aqui em Minas Gerais, gente. Olha o pé de manga, olha que bênção de Deus, ó. Nós estamos aqui, estou aqui no brechó, já mandei para alguns clientes, porque tem clientes que eu já sei como é que eles gostam de roupa. Aí eu mandei para alguns, Deus abençoe que eles gostem, Deus abençoe a vida deles, Deus abençoe a roupa, que eles gostem no corpo, que eles fiquem muito felizes. E vamos ler 2 Samuel, capítulo 7, né? Nós estamos aqui vendo o rei Davi, ungido de Deus. Ele era filho de Jessé, era o 8º filho de Jessé, o mais novo, o que ficava lá no deserto, ficava pastoreando as ovelhinhas do Jessé. Aí Deus escolheu ele, porque Deus ficou muito chateado com Saul. Saul estava muito orgulhoso. Saul estava achando até que ele era Deus. E Deus não gosta disso. Deus gosta de pessoas assim humildes, de reconhecer que somente Deus é Deus, que somente Ele é rei, que na verdade Deus é o único rei que existe. Só que o povo israelita, que é o povo de Deus, o povo de Jacó, que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que são do mesmo sangue de Jacó, pai de José do Egito, pai de vários aí, vários. José do Egito é aquele mesmo que os irmãos teve inveja dele e queria matar ele, mas acabou vendendo ele para o Egito, das 7 pragas do Egito. Isso mesmo, Jacó era pai desse José e que estava no Egito. Então, José, Deus deixou muitos anos lá preso, sabe? Deus deixou o propósito de Deus, né, gente? Algumas vezes você é demitido do trabalho, você perde o seu namorado, você perde o seu marido, mas aí você perde naquela hora. Depois, na frente, Deus mostra para você que você não perdeu, teve um livramento de Deus. Às vezes a gente perde o ônibus, aí a gente fica chateado, mas depois pode ter sido um livramento de Deus, alguma coisa poderia acontecer contigo. Eu acredito muito nisso, eu acredito que Deus está em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as coisas, que tudo pertence a Deus. Quando a minha mãe pergunta assim, ô Luciana, amanhã é o dia amanhã é o dia de ir para a igreja? Eu falo, mãe, o dia de ir para a igreja é quando Deus permitir, porque eu não sei nem o que vai acontecer comigo daqui um segundo, daqui um minuto, daqui uma hora. Nós temos que deixar tudo nas mãos de Deus, porque somente Ele é rei, somente Ele é dono do tempo, é dono das coisas que vai acontecer, só Ele sabe todas as coisas, né? Então, nós vamos ler aqui 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Quando o rei, quem era o rei?
rei ser humano. Rei, o único rei que existe realmente é Deus, Pai de Jesus, que tá onde ele? Tá lá no céu, no trono dele. E quem tá à direita dele? Em pé, Jesus Cristo, filho dele, esperando só a hora dele falar assim, vai meu filho, vai, pode ir para a terra. Quando o rei Davi, ungido de Deus, ser humano comum, pecador igual nós, já morava na sua casa, na minha casa não, na casa dele. E Jeová Javé, Deus dos exércitos, Pai de Jesus, lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Versículo 2, o rei disse ao profeta Natã, profeta Natã, veja, profeta Natã, eu, rei Davi, estou morando numa casa de cedros, enquanto a arca do verdadeiro Deus está numa tenda. Versículo 3. Então Natã disse ao rei Davi, faça tudo o que o seu coração desejar, rei Davi, porque Jeová, Javé, Deus dos exércitos, está com o Senhor, rei Davi. Aí isso nós lemos ontem, gente. Nós estamos no capítulo 8, né? Capítulo 8, versículo 1. 2 Samuel. Há algum tempo, vamos terminar aqui, ó. Versículo 28. Davi fez uma oração para Deus, né? Começou no versículo, deixa eu ver, versículo 17. Natã transmitiu a Davi todas as palavras que Deus, Pai de Jesus, mandou ele transmitir, porque é profeta de Deus. Toda a visão que ele teve. Versículo 18. Em vista disso, o rei Davi entrou e se sentou diante de Jeová, diante de Deus, Pai de Jesus, e disse, quem sou eu, ó soberano Senhor Jeová? E o que é minha casa, para que me tenhas feito chegar até aqui? Versículo 19. Como se isso não bastasse, ó soberano Senhor Jeová, Javé dos exércitos, Pai de Jesus, também o Senhor me falas que a casa do teu servo, o rei Davi, permanecerá até um tempo distante no futuro? E isso é lei para toda a humanidade? Ó soberano Senhor, Jeová, Javé, Deus, Pai de Jesus. Versículo 20. O que mais eu, rei Davi, o teu servo, rei Davi, posso te dizer, Senhor Jeová, Javé, Deus dos exércitos, visto que me conheces tão bem? Ó soberano Senhor, Jeová, em Javé, Pai de Jesus, versículo 21, por causa da tua palavra, Senhor Jeová, Javé, e de acordo com o teu coração, fizeste todas essas grandes coisas e revelastes ao teu servo, o rei Davi, um ser humano tão pecador como eu que estou falando isso, tá? Versículo 22, é por isso que tu és realmente grande, tu és rei, Deus, Pai de Jesus. Ó soberano Senhor Jeová, Javé, Deus dos exércitos, rei, único rei que existe. Não há ninguém igual a ti, não há ninguém igual a ti. E não há Deus além de ti. Tudo que já ouvimos confirma isso. Versículo 23. Que outra nação na terra é como o povo, é como o teu povo israelita? Deus o resgatou, o povo israelita, como seu povo, fazendo um nome para si, por realizar coisas grandes e atemorizantes pelos israelitas. Expulsaste as nações e os seus deuses em benefício do teu povo israelita, que o Senhor resgatou para o Senhor lá do Egito. Versículo 24. Estabeleceste teu povo israelita como teu próprio povo para sempre, ó Deus, Pai de Jesus. E tu, ó Jeová, Javé, Deus dos exércitos, te tornaste seu Deus, o Deus do povo israelita. Versículo 25. Agora, ó Jeová Deus, cumpre para sempre a promessa que o Senhor fizeste a respeito do teu servo, rei Davi, ser humano pecador, mas ungido do Senhor, e da casa do teu servo Davi, e que tu faças assim como prometestes, meu Senhor rei. Maravilhoso. Versículo 26. Que teu nome, Senhor Jeová, Javé, Deus dos exércitos, seja enaltecido para sempre, para que as pessoas digam, Jeová dos exércitos é Deus sobre o povo de Israel, e que a casa do teu servo, rei Davi, seja firmemente estabelecida diante de ti. Versículo 27, pois tu, Jeová dos exércitos,
Deus de Israel, fizeste uma revelação ao teu servo, rei Davi, dizendo: Rei Davi, edificarei uma casa para você, rei Davi. Por isso é que o teu servo teve coragem de fazer essa oração a ti, Senhor Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, que está sentado no trono aí no céu. Versículo 29. Portanto, que seja do teu agrado abençoar a casa do teu servo, rei Davi, e que a casa do teu servo, rei Davi, permaneça para sempre diante de ti, Senhor Deus Jeová. Pois tu prometeste isso, ó soberano Senhor Jeová, e que a casa do teu servo, rei Davi, seja abençoada para sempre com a tua bênção. Quando ele fala casa, ele fala família, tá, gente? Capítulo 8, versículo 1. Algum tempo depois, o rei Davi, um ser humano igual a gente, assim, mas um ungido de Deus, que foi Deus que escolheu ele como rei, não foi um ser humano qualquer, derrotou os filisteus. Os filisteus era outro povo, cultuava outros deuses, não Deus, Pai de Jesus, e os subjugou. O rei Davi tomou Metegueamá das mãos dos filisteus. Eles guerreavam, matavam todo mundo e pegavam as terras para eles. É assim. Versículo 2. O rei Davi, ungido de Deus, rei Davi era rei do povo de Deus, que é o povo de Deus, israelita. Ele derrotou os moabitas. Os moabitas também cultuavam outros deuses, não Deus do povo de Israel, que é o pai de Jesus. Fez com que se deitassem no chão e os mediu com uma corda, 2 medidas de corda para a morte e uma medida inteira de corda para a vida. Então os moabitas, que cultuavam outros deuses, se tornaram servos do rei Davi, ungido de Deus, e passaram a lhe pagar tributo. Começou a pagar tributo? Como a gente paga até hoje. Versículo 3. O rei Davi, ungido de Deus, derrotou Hadadezer. Hadadezer, não sei assim que se fala não, tá, gente? É um nome bem diferente. Hadadezer era filho de Reob, rei de Zobá, quando este estava indo restabelecer seu domínio sobre a região do rio Eufrates. Versículo 4. O rei Davi, ungido por Deus, capturou 1.700 cavaleiros de Hadadezer e 20.000 soldados a pé de Hadadezer. Então o rei Davi, ungido por Deus, cortou os tendões de todos os cavalos dos carros de guerra, com exceção de 100 deles, desses carros de guerra. Versículo 5. Quando os sírios... Quem é os sírios, Luciana? Da Síria, quem mora na Síria é sírios, né? De Damasco, até hoje existe. Os sírios existe, Luciana? Existe. Sírios existe até hoje, a Síria existe. Damasco também existe até hoje. Vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá. Rei Davi, ungido de Deus, matou 22.000 sírios. 22.000 sírios. Sabe que é 22.000 pessoas sírias? O rei Davi, rei ungido por Deus, matou. Ah, mas matou, Deus não sabia? Não, Deus sabia que ele tinha matado. Deus deixou ele matar. Deus permitiu ele matar. Versículo 6. Então, o rei Davi manteve tropas da Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos do rei Davi, ungido de Deus, e passaram a lhe pagar tributo. Nós pagamos tributo até hoje, né? Impostos. É isso que eles pagavam. Eles pagavam para quem? Para o rei Davi. O pessoal da Síria pagava para o povo de Israel, o povo de Deus. Jeová, Javé, Deus dos Exércitos, Pai de Jesus Cristo, dava vitórias ao rei Davi, ungido dele. Aonde quer que rei Davi fosse, só tinha vitória. Deus só dá vitória para Davi, o rei Davi. Versículo 7. Além disso, o rei Davi, ungido de Deus, pegou os escudos de ouro dos servos de Hadadezer, da Síria, e os trouxe a Jerusalém. Versículo 8. O rei Davi, ungido de Deus, pegou também uma grande quantidade de cobre de Betã e de Berotai, cidade de Hadadezer. Versículo 9. Toi, rei de Amaté,
ficou sabendo que o rei Davi, ungido de Deus, tinha derrotado todo o exército de Hadadezer. Versículo 10. Portanto, Toi enviou Jorão, seu filho, ao rei Davi, ungido de Deus, para cumprimentar o rei Davi, ungido de Deus, e para parabenizá-lo, o rei Davi, ungido de Deus, por ele ter derrotado Hadadezer, pois Hadadezer sempre guerreava contra o povo de Toi. Jorão levou a rei Davi objetos de prata, objetos de ouro e objetos de cobre como presente, né? Por ele ter derrotado o povo que era inimigo de Toi, né? Hadadezer era inimigo de Toi. Então Toi ficou agradecido, mandou ouro, mandou prata. Versículo 11. Os quais o rei Davi, ungido de Deus, santificou para Jeová, Javé, Deus dos exércitos, Pai de Jesus, junto com a prata, junto com o ouro que tinha santificado, procedente de todas as nações que havia subjugado, matado e pegado. Versículo 12. A Síria existe até hoje. Claro que existe, amor. Olha aí, por gentileza, os sírios existem. A Síria, Moabe, os Amonitas, os Filisteus e os Amalequitas, e junto com os despojos de Hadadezer, que era filho de Roebe, rei de Zobã. Versículo 13. Além disso, o rei Davi, ungido de Deus, fez um nome para si quando voltou depois de ter matado 18.000 edomitas no Vale do Sal. Versículo 14. O rei Davi manteve tropas em Edom. Em todo Edom ele manteve tropas, e todos os edomitas se tornaram servos, escravos, empregados, sem recebimento do rei Davi, rei ungido de Deus, ungido por Deus, para ser rei do povo de Deus. Qual é o povo de Deus? Israelita, Luciana. Versículo 15. Davi, o rei Davi, ungido de Deus, a ser rei do povo de Deus, que é o povo israelita, reinava sobre todo o povo de Israel, e Davi governava com justiça e retidão em benefício de todo o povo israelita, que era o povo dele. Ele fazia o que era benefício ao povo dele. Era eu, você? Não, o povo dele era israelita. Ah, se a gente passasse na frente deles, hein? Tinha para nós não, gente. Versículo 16. Joabe, filho de Zeruía, era chefe do exército, e Jeosafá, filho de Ailudi, era cronista. Cronista? Versículo 17. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías era secretário. Versículo 18. Benaia, filho de Geboiada, comandava os queretitas e comandava os peletitas. E os filhos de Davi se tornaram ministros principais. Impostos existem desde sempre, mortes e guerras também. Deus permitia